Olá, bom dia a todos e bem-vindos aqui ao programa Signos e Símbolos e à segunda semana de janeiro. Espero que este ano esteja a ser ou a começar de forma positiva para todos vocês. Quero enviar um grande beijinho, um enorme abraço a todos os que vêm sempre aqui deixar mensagens tão bonitas que nos tocam a todos ao coração. Agradecemos e espero que se mantenham sempre aqui connosco. Vamos lá então saber, nós já estamos aqui num calendário com o signo de Capricórnio, portanto todos os capricornianos e capricornianas estão de parabéns e vamos falar um pouquinho sobre estes nativos antes de ir então para a orientação do tarot. Vamos lá saber então Capricórnio é um signo de elemento terra regido por Saturno e este planeta tem energia do resultado, das ações, também a questão do karma aqui, tudo o que se faz, não é? Tudo o que se planta se colhe a posteriori. É também um signo do dever, da responsabilidade, da obediência às regras, às normas e às tradições. Os nativos deste signo são pacientes, são algo sérios de uma forma geral, são muito cautelosos, responsáveis, reservados e disciplinados. Digam-nos aqui se identificam os capricornianos e capricornianas que nos estão a ouvir, se identificam com estas características. Analisam sempre tudo de forma muito racional, são pessoas lógicas e também com uma grande capacidade de discernimento, são geralmente mais adeptos do trabalho do que da diversão, são conservadores e tradicionalistas, respeitando muito as hierarquias, as regras sociais e as tradições, têm muita dificuldade ou bastante dificuldade em aceitar aquilo que foge ao tradicional, têm a fama de ser materialistas porque de facto a segurança que o dinheiro lhes dá é muito importante para eles. Se desequilibram, podem ser demasiado rígidos e pessimistas e ter tendência para deprimir. Então devem aqui aprender a relativizar mais as situações e a fazer alguma introspeção. Profissionalmente são exigentes, organizados, são muito persistentes, daí que insistem muito nos objetivos, são muito concentrados, por isso qualquer posição de alto nível pode ser-lhes confiada. Sentimentalmente, estes nativos são tímidos e reservados, são sensíveis e ternos. Por vezes podem ter tendência para se sentirem atraídos por pessoas mais velhas ou que tenham mais maturidade e experiência, pois gostam de se sentir seguros nos afetos. Não são muito românticos, mas têm uma grande necessidade de afeto e de ternura. Como pais, estes nativos são muito protetores e muito provedores também, não deixando faltar nada aos seus filhos. Como tradicionalistas que são, não gostam de situações fora da caixa ou fora das regras, nem de brincadeiras fora de hora. E aqui estão algumas características destes nativos aqui também tão importantes na nossa roda do zodíaco. Vamos então para aquilo que é aqui o grande top deste programa, a hora do tarot. Venha daí. Ora, vamos lá saber o que é que nesta segunda semana de janeiro o tarot vai ditar como influência para cada um dos nativos. Começamos por Aquário, Peixes, Carneiro e Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Muito bem. Mais favorecidos esta semana vão estar os nativos de Capricórnio, que bem merecem, que tiveram uma semana um pouco mais exigente, a semana anterior um pouco mais exigente, então o top desta semana é Capricórnio, Virgem e
podemos dizer que balança. Com uma semana mais desafiadora, vamos ter aqui os nativos de Peixes, os nativos também de Aquário e os nativos de Touro. Começamos então por Aquário, com a carta de Tarot, o Valete de Espadas, e o Valete de Espadas traz a energia do conflito para estes nativos. Esta será uma semana em que, perante qualquer situação, estes nativos devem olhar como uma oportunidade de amadurecimento. Podem ter aqui a mente muito perturbada, cheia de tralhas energéticas, que é preciso dispensar esta semana, sob pena de ela se tornar mais negativa. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que devem estar mais otimistas perante as situações. Em termos amorosos, podem ter aqui algum conflito, uma discussão, um ponto de vista diferente, uma divergência que vai criar algumas oscilações nas relações atuais. E então é preciso que aqui sejam muito serenos, muito sensatos e ponderados na maneira como vão gerir esse conflito. Então tenham calma, respirem, olhem para aquilo que são as vossas necessidades, olhem também para aquilo que são os vossos erros e o que é que podem fazer para melhorar. Essa será aqui a maneira mais acertada de lidar com as situações, fazerem de tudo aquilo que podem para melhorar uma relação. Em termos de trabalho, estes nativos podem ter aqui uma novidade de trabalho. Quem está sem trabalho, sem atividade, pode ver aqui então uma boa oportunidade para iniciar algo, ainda que numa fase inicial possam achar que não é bem aquilo que querem, mas devem aproveitar essa oportunidade de braços abertos. Quem sabe isso não abre outro tipo de portas. Também no trabalho podem ver-se aqui com alguns desafios, com alguma concorrência, com alguma chamada de atenção de chefias ou de colegas. Entendam isso como, mais uma vez, uma oportunidade de melhorarem, de olharem também para dentro de vós, perceberem se de facto também não têm que dar um pouco mais, se não têm que incluir mais ritmo ou mais empenho nas situações. O que é que podem fazer para melhorar esta semana? Olhar assim vai ajudar-vos a ultrapassar conflitos, a ultrapassar obstáculos e ainda tirar um aprendizado com isso, um amadurecimento. Em termos de saúde, estes nativos têm então aqui uma semana um pouco mais conturbada, com stress e ansiedade, o que vai fazer com que possam dormir mal, com que tenham insónias, portanto há aqui alguma agitação na hora do descanso. Então devem procurar fazer exercícios de relaxamento esta semana, procurar fazer coisas que vos dão prazer, também será muito benéfico para minimizar esta energia da carta de Tarot, o Valete de Espadas, que tem a energia do conflito. Então vamos lá para Peixes. Peixes tem a carta de Tarot, o Enforcado, e o Enforcado traz a energia da desmotivação. Pode haver aqui uma baixa da energia vital destes nativos, eles a sentirem-se um pouco mais bloqueados, menos inativos, ou melhor, menos ativos, mais inativos, assim é que é. Então há aqui esse retroceder nas situações, ou pode até eventualmente ser um momento em que estes nativos precisam de fazer uma pausa. Podem estar aqui agora a sentir que se acomodaram a algumas situações, a sentir que se deixaram estagnar e não fizeram nada para melhorar. Portanto, tudo isso vai criar então uma energia mais densa. Na parte amorosa, bloqueios, falta de diálogo, falta de comunicação assertiva entre os parceiros, não há capacidade esta semana, ou não conseguem ter a capacidade para se expressarem de forma positiva e saudável. Então talvez seja melhor fazerem essa tal pausa, recuarem um pouco na relação, observarem sobre uma outra perspectiva e aí sim perceber onde é que erraram e o que é que vão precisar fazer para melhorar. Quem não está numa relação, eu diria que tem um trabalho para fazer no que respeita ao passado, a situações passadas, porque é que ainda se sentem presos a isso, porque é que ainda vibram em questões do passado. Há que fazer aqui essa transformação. Portanto, coragem esta semana para nativos e nativas de Peixes para fazerem então esta reformulação de situações
e vencerem esta inércia e este condicionamento e bloqueio perante as causas amorosas. E não só. Perante as causas laborais, a mesma coisa, portanto, é uma semana em que o espírito de sacrifício se vai fazer sentir, porque estes nativos precisam quase que de estar a puxar por si mesmos com muito mais força, com muito mais exigência. Vencer então também aqui a inércia, a acomodação e a estagnação no mundo do trabalho será muito importante para conseguirem ter mais fluidez financeira. Devem aqui, esta semana, também olhar tudo no sentido de perceber o que é que devem resolver, o que é que têm que melhorar, quer na atividade ou quer na maneira como lá em casa gastam o dinheiro, quais as despesas que têm, quais os ganhos que têm. Então, fazerem aqui essa avaliação ou uma reavaliação será extremamente importante. Então, aproveitem aqui o início do ano para conseguirem fazer isso de uma forma mais corajosa, de uma forma mais focada e determinada. Em termos de saúde, então, baixa da energia vital, estes nativos sentem-se um pouco mais fracos, anemias podem ser também podem-se fazer sentir. Estes nativos devem procurar então cuidar mais de si mesmos, estarem mais atentos ao seu corpo, à sua energia no todo, então fazerem tudo aquilo que lhes dá prazer, estarem com pessoas positivas, fazerem algum tipo de terapia que possa ajudar então estes nativos a ficarem mais poderosos. Tudo o que tenha a ver também com desenvolvimento pessoal será positivo para os nativos de Peixes esta semana, com a carta de Tarot 1 enforcado e a energia da desmotivação. Passamos para Carneiro. Carneiro tem a carta de Tarot a Força, e a Força traz a energia do domínio. Bom, a Força vai estar com estes nativos, isso é uma evidência, mas para além da Força também aqui um certo lado mais pessimista. Portanto, eles vão ver-se aqui com o equilibrar de duas forças, a força do bem e a força do mal. É como se tivessem o lobo e a ovelha dentro deles e estão ali em guerra constante um com o outro. Então será nesse domínio, essa energia do domínio tem que ser manifestada para conseguirem controlar estas duas forças e não serem também aqui os próprios inimigos. Então, ao nível amoroso, a maneira como vivem os afetos vai estar forte. Portanto, olham tudo de uma forma mais intensa, mais apaixonante, mais drástica, mais dramática. Então, tudo será olhado assim, aumentado, de uma forma aumentada. E estes nativos devem procurar mais equilíbrio nas suas relações, devem tentar conversar de forma ligeira, de forma pacífica, mediadora, não impor sempre as suas vontades, ouvir também as vontades do outro será muito importante. Usem essa energia mais intensa, sobretudo para a parte íntima, para estarem mais em contacto, para apimentarem mais a relação, mas consigam aqui dominar um lado mais impulsivo, mais descontrolado que possam ter esta semana. E nativos de Carneiro costumam ter muito esse impulso forte para agir sem pensar, assim é que é. Então é importante fazerem aqui o pensar, refletir, respirar e só depois agir. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui então uma semana desafiadora, ou o trabalho fica um pouco mais pesado, ou vêm alguns obstáculos que têm que enfrentar, alguma competição que tem que ser travada esta semana. Portanto, são exigências que estes nativos vão ter a capacidade de ultrapassar, logo que sejam autocontrolados. Então, mais uma vez aqui no trabalho também, respirar, depois é que agem perante os acontecimentos, portanto, refletirem bem. Esse será um exercício muito interessante para esta semana e que vai ajudar também na parte profissional. Mas estes nativos conseguem ter esse poder, essa resistência física e mental para ultrapassar. Em termos de saúde,
O ponto sensível são as doenças sexualmente transmissíveis, então isso é algo com que eles devem ou que devem ter mais cautela e prevenirem-se, mas também um lado energético um pouco descontrolado, pecam por energia em falta ou energia em excesso. Alinhar chakras é de facto algo muito positivo para estes nativos esta semana. Para eles, então, carta de tarô, a força com a energia do domínio. Passamos para Touro. Touro tem a carta de tarô, a morte, e a morte traz a energia da transformação. Uma boa semana para estes nativos largarem tudo aquilo que já não lhes convém, tudo aquilo que não lhes faz bem, tudo aquilo que sabem já há algum tempo que precisam de deixar ir. Então esta carta da transformação vem dar-lhes um empurrãozinho, é uma energia que lhes dá um empurrãozinho para eles conseguirem. Em termos amorosos, podem vivenciar aqui um conflito que fica ali perto de algum tipo de ruptura. Vejam o que é que podem melhorar na relação. Às vezes é uma melhoria que tem que ser a partir do zero. Tem que deixar comportamentos, atitudes que de facto possam estar a afetar negativamente a relação. E aí o trabalho vai ser árduo e vai ser muito interno dentro de vocês. O que é que tem que dentro de vocês melhorar para trazerem à relação algo mais saudável e positivo. Caso estejam a vivenciar relações tóxicas, prejudiciais, então, meus queridos, é mesmo hora de acabarem com isso. Às vezes é mesmo isso, o amor é deixar ir também, perceberem que não estão a fazer bem um ao outro e soltarem as amarras. Para quem não tem nenhuma relação, pode ser muito bem a hipótese de acabar com a solteirice. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma semana exigente para conseguirem planear melhor as finanças, para reformular situações. Também houve aqui provavelmente estratégias que até funcionaram outrora, mas agora já não estão a ser funcionais. E estes nativos têm que ter esse discernimento, essa responsabilidade de perceber o que já não faz sentido agora, que já não é válido para o momento e adotar novas maneiras de ganhar dinheiro, novas estratégias de fazer fluir as finanças, de se prepararem para momentos imprevistos, etc. Pode ser uma mudança de trabalho, pode ser uma mudança de departamento, pode ser, portanto, inclui sempre aqui algum tipo de transformação, mas é muito uma transformação interna. Significa que é dentro do comportamento da própria pessoa, dentro das atitudes da própria pessoa. É ela que tem que se transformar e não será muito à volta dela, vai ser mais dentro dela, ok? Então tenham coragem aqui também para acolher positivamente essas mudanças e perceber que é hora de transformar, é hora de deixar o velho e dar lugar a algo novo. Em termos de saúde, parasitas, infecções parasitas ou viroses, etc., podem acontecer esta semana. Infecções da pele também, portanto há aqui uma predisposição para isso. Estes nativos devem, sobretudo, cortar com hábitos nocivos que não são saudáveis e adquirir um estilo de vida mais saudável esta semana. Então, para quem ainda fuma, para quem quer fazer uma dieta, para quem de alguma forma quer cortar com alguma coisa que já sabe que não é positiva para si, vamos lá! Um empurrãozinho da carta de tarô, a morte, esta semana com a energia da transformação. E passamos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarô, o Valete de Copas, e o Valete de Copas tem a energia da sensibilidade. Uma semana em que estes nativos estão aqui bem sensíveis, com as emoções à flor da pele, comovem-se facilmente, estão mais empáticos para com os outros, há aqui essa energia de muita receptividade àquilo que é os sentimentos e emoções dos outros, mas também às suas mesmas. Então na parte amorosa estes nativos vão estar mais predispostos ao carinho, aos mimos, à ternura, à bondade também, estão muito disponíveis para estar com o outro, vão estar a dar também mais atenção,
Só não devem esquecer-se de si mesmos, porque esta semana podem ter uma certa tendência em só corresponder às necessidades dos outros e esquecerem-se das suas próprias necessidades. E é importante que não o façam. Portanto, não se esquecerem de si mesmos também é importante, é válido e é muito saudável. Para quem não está numa relação, eu diria que há aqui novidades que podem acontecer. Então abram os olhos às oportunidades, conheçam pessoas, porque quem sabe pode vir aí alguém bem interessante no campo amoroso. No campo profissional, estes nativos vão querer sentir-se bem com as tarefas que fazem, vão procurar essa envolvência emocional em tudo aquilo que colocam mãos, em todas as atividades. Vão ter vontade de facto de iniciar novos projetos que sintam que são benéficos, que são positivos e que vão amar, portanto há essa abertura. Então há novidades a acontecer nesse campo. Estes nativos estão a envolver-se mais com o trabalho nesse ponto de vista, do ponto de vista emocional. Estão mais confiantes que coisas boas vão acontecer nesta matéria. E quando nós colocamos essa confiança, pois bem, é certo que isso acontece. Em termos de saúde, há que procurarem mais equilíbrio das emoções, mais equilíbrio energético. Então tudo o que são terapias holísticas que veem o ser humano no seu todo, terapias que estão, ou questões, ou mesmo podem não ser terapias em si mesmas, podem ser exercícios no dia-a-dia que são bastante positivos para estes nativos, que pode ser fazer um passeio, fazer uma caminhada, estar perto da água, será muito positivo para os nativos de Gêmeos esta semana. Então para eles, carta de tarô, valete de copas com energia da sensibilidade. E vamos para Caranguejo, que também tem um valete, desta feita é o valete de ouros, e o valete de ouros traz a energia da novidade. Portanto, aqui estes nativos têm que se abrir para questões novas que vão trazer mais conforto de uma forma geral, que vão trazer aqui mais atenção destes nativos e mais empenho e dedicação. Em termos amorosos, novidades no mundo amoroso também podem acontecer, sobretudo aquele tipo de situações em que se deixam encantar pela simpatia de alguém, que se entusiasmam por alguém divertido, mais jovem ou que tenha aqui um espírito mais dinâmico. Então há esse encantamento para quem está sozinho e abertura de possibilidades, já que também vão querer socializar mais. Para quem está numa relação, então é hora de incluir aqui uma novidade, dar aqui um colorido diferente à relação, fazerem algo juntos diferente, que não é costume, portanto tentar surpreender a cara a metade será algo muito positivo esta semana. Em termos de trabalho, então novidades de trabalho vão acontecer esta semana e estes nativos, tudo o que seja obter mais conhecimentos, tirar um novo curso, tirar uma nova aprendizagem, abraçar um novo negócio, abraçar um novo projeto, vai fluir, desde que se empenhem, claro está, desde que se dediquem a isso, desde que se foquem nessa intenção, há uma grande abertura dos campos e eles tornam-se férteis. Então estes nativos vão poder ampliar horizontes com esta energia que vão ter esta semana, portanto não deixem de lado boas oportunidades que podem surgir esta semana. Em termos de saúde, estes nativos têm que trabalhar um pouco mais na questão da atividade física e da alimentação, portanto terem aqui ajustadas essas duas situações será muito importante para eles. O contacto com a natureza também, contemplar a natureza, olhar um jardim, as árvores, as paisagens, é algo muito positivo para os nativos de Caranguejo esta semana. Então para eles, carta de tarô, valete de ouros com a energia da novidade. E passamos para Leão. Leão tem a carta de tarô, a Rainha de Copas, e a Rainha de Copas tem a energia da empatia. Esta semana, então, esta empatia vai deixar estes nativos mais suavizados, também mais generosos, mais bondosos, mais caridosos, mais voltados para os outros. As emoções também vão ser aqui, ou vão andar ao rubro,
vão estar também mais apaixonados pelas coisas, seja pelos seus trabalhos, seja pelos seus parceiros, pela sua família ou pelos seus amigos. Até esta fórmula emotiva também vai estar muito presente. Em termos então amorosos, estes nativos vão estar mais capazes de perceber o outro, de o compreender, às vezes são um pouco impulsivos, então esta será uma semana em que eles se retraem nesse sentido e olham mais o outro, escutam mais o outro, percebem mais as necessidades do outro. Até essa empatia também os vai ajudar a perceberem mais sobre si mesmos, isso é muito importante. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma semana em que as mulheres vão ser uma grande fonte de apoio. Portanto, se tiverem colegas, patrões, etc., do sexo feminino, então eles serão uma forte ajuda, serão alguém que vai cooperar convosco. E vocês também estão muito cooperadores, portanto, serão fonte de apoio também para os outros. A intuição será a ferramenta-chave desta semana para qualquer solução ou obstáculo que tenham que travar. Então, pensem sempre ou ligando aí, sintonizando com a vossa energia da intuição, com costumamos chamar do chakra do terceiro olho, portanto, estar a ter uma visão mais ampla, aquilo que sentem que de facto devem fazer, é algo que vos vai ajudar a decidir situações, ou a mediar conflitos, ou ultrapassar obstáculos esta semana. Em termos de saúde, as emoções são o ponto sensível, portanto há aqui que trabalhar mais nessa gestão das emoções, seja com a ajuda de terapeutas, seja com a ajuda de alguns exercícios diários que preparam. Meditação, por exemplo, também é muito positivo para ajudar a equilibrar as emoções. Terapias holísticas, mantenho aqui essa questão sempre. O contacto com a água também será muito importante. Se gostarem de nadar, porque não frequentarem umas aulas de natação, é algo que vai potenciar e ajudar a equilibrar quer a energia física, quer a energia emocional. Então, para os nativos de Touro, carta de tarô Rainha de Copas com a energia da empatia. Agora vamos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô o Rei de Copas e o Rei de Copas traz a energia da tolerância. Também uma forte energia para se relacionar com os outros. Portanto, este formato de si mesmo para com os outros vai ser aquilo que se sublinha esta semana. Estes nativos com esta energia da tolerância são de facto ou estão mais maduros e isso vai beneficiar muito as relações que têm, sejam relações de trabalho, sejam relações amorosas. Então, no amor vão estar com a capacidade de expressar corretamente as suas emoções, de expressar corretamente as suas intenções, vão estar mais carinhosos, mais afetivos, mais atentos, mais cúmplices. Portanto, há uma energia muito envolvente e muito positiva no que respeita às relações existentes, a propósito desta tolerância que vão ter, desta maturidade emocional que vão ter. Quem não está numa relação, então vai ter iniciativas, vai saber muito bem quem é que quer conhecer, como vai conhecer, portanto vai fazer aí uma estruturação muito responsável daquilo que quer para si em termos amorosos. Em termos de trabalho, há aqui os homens, aqui ao contrário dos nativos de Leão, neste sentido aqui, para os nativos de Virgem, os homens serão fonte de apoio, portanto a energia masculina será fonte de apoio para os nativos e nativas de Virgem. Essa tal tolerância e diplomacia é ótima para fazer acordos e negociações, é ótima também para o espírito de equipa. Então todos os nativos de Virgem que trabalham com equipas vão ter aqui uma capacidade de liderar de uma forma muito democrática, de uma forma muito equilibrada e isso vai ajudá-los a chegar mais longe e a adquirirem também mais maturidade e mais consistência naquilo que fazem. Em termos de saúde, grande equilíbrio físico, mental e espiritual que estes nativos têm, então mantenham isso, fazendo tudo aquilo que vos dá prazer, tudo aquilo que vos permite carregar as baterias de boa energia. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarô,
Rei de Copas com a energia da tolerância. E passamos para Balança. Balança tem a carta de Tarot, o Carro, e o Carro traz a energia da determinação. É uma semana em que estes nativos, que às vezes são um pouco indecisos, vão ter aqui então uma forte capacidade de decisão. Esta determinação vai fazê-los estar focados no caminho que querem seguir. Eles tomam essa decisão e não vão olhar mais para trás. Então tragam até vós essa capacidade de determinação, porque isso com certeza vai ajudar-vos a chegar mais longe e a triunfar nas vossas metas, nos vossos desejos e intenções. Em termos emocionais, aqui há que haver um certo controle, porque também toda esta determinação que vão ter e sabendo muito bem e não se querendo desfocar do caminho, às vezes ficam muito rígidos e muito tensos no que diz respeito às relações com os outros. Então devem flexibilizar um pouco para não trazer nenhum prejuízo às relações já existentes. Então ouvir também a opinião do outro será positivo, serem um pouco mais flexíveis no dia a dia, porque não às vezes sair um pouquinho da rotina, porque não às vezes fazer algo diferente, isso será positivo. Portanto, o olharem também para essa interdependência dos vossos parceiros será positivo. Não quererem levar tudo à vossa maneira, não serem os dominadores constantes da relação, é algo que devem largar mão esta semana. Para quem está sozinho, então é as chances de conhecer alguém numa viagem, numa movimentação, ou alguém que chega de forma repentina à vida destes nativos. Em termos de trabalho, a determinação vai fazê-los então atingir as metas a que se propõem. Eles vão conseguir planear e coordenar, vão traçar tudo de uma forma muito objetiva e vão com certeza chegar mais longe, vão ter essa resistência física, psicológica e espiritual para conseguirem então ultrapassar obstáculos, superar desafios e chegar mais longe esta semana. Em termos de saúde, os músculos e as articulações vão ser o ponto sensível, então praticar algum tipo de exercício físico, nem que seja caminhadas, será muito importante para estes nativos manterem o foco e atenção nas suas intenções. Então para eles, carta de Tarot, o Carro, com a energia da determinação. E agora vamos para Escorpião. Escorpião tem a carta de Tarot, o Cavaleiro de Ouros, e o Cavaleiro de Ouros traz a energia do empreendedorismo. Era esta a palavra que me estava a faltar. É muito parecida aqui com a energia do Carro, porque também é uma energia de foco, de determinação, de empenho e dedicação. E então será uma semana em que estes nativos também conseguem aumentar e solidificar situações, conseguem trazer até às suas vidas algo muito mais palpável, algo muito mais concreto. Em termos amorosos, será nas relações existentes uma maior dedicação. O querer levar as coisas mais a sério, o querer perceber que de facto aquela relação é para durar, que querem dar energia à relação, que querem trazer até aos seus parceiros essa forma da presença, do estar com qualidade. Então vai haver mais empenho destes nativos nas relações que estão a iniciar ou nas relações já existentes, estes nativos também a estarem ali mais presentes, menos ausentes, e então isso favorece grandemente as relações. Para quem não está numa relação, pode ser que haja aqui iniciativas exteriores que podem surpreender estes nativos. Em termos de trabalho, grande foco então, estes nativos têm uma grande capacidade de trabalho. Eu diria que será uma semana em que eles provavelmente vão se dedicar muitas horas a trabalhar, vão ter aqui um grande sentido prático também, não vão deixar nada para amanhã e isso só lhes traz benefício, porque também quem corre atrás colhe com certeza proveitos disso. Em termos de saúde, devem então dar horas ao repouso. Portanto, tanto trabalho, depois também necessitam de descansar, de fazerem algo mais tranquilo, algo em que possam recuperar de um dia a dia mais acelerado que possam ter esta semana. Então, para os nativos de Escorpião, carta de Tarot,
Cavaleiro de Ouros com a energia do empreendedorismo. E passamos para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarot a Temperança e a Temperança traz a energia do equilíbrio. Portanto, se quiserem, esta semana estão aqui numa atitude bem mais zen, bem mais harmoniosa e serena perante tudo aquilo que a vida lhes vem oferecer. Então essa observação, esse modo de estar vai trazer mais equilíbrio nas situações todas em geral. Em termos amorosos, então ficam mais harmoniosos, mais serenos, nada será um conflito, porque eles vão conseguir gerir tudo de uma forma muito responsável, muito madura, muito equilibrada, muito saudável. Portanto, tudo isso está aqui na postura que estes nativos vão ter esta semana. Pode ser para relações mais duradouras um sinal de alguma passividade. Portanto, vejam se também não precisam de apimentar mais um pouco a relação. Ou vejam se às vezes também não dizem que sim a tudo para não terem que se chatear muito. Percebam quando às vezes é preciso dar alguma atividade à relação. Se for esse o caso, então é uma boa semana para o fazerem. Quem não tem uma relação, eu diria que se abrem caminhos a propósito deste maior equilíbrio interior. É como se estes nativos tivessem sarado feridas do passado e encontram agora um lado mais luminoso, um lado mais abençoado para começarem a travar relações. Em termos de trabalho, esse equilíbrio vai se fazer sentir, portanto equilibrar bem o que ganham com o que gastam, mas é uma boa energia para acordos e negociações, sobretudo para parcerias. Não deixem tudo nas vossas mãos, peçam ajuda e colaboração a outros, isso será uma mais-valia. Esta é uma semana em que conseguem equilibrar a vida financeira. Em termos de dar continuidade também, se houve aqui planos que estão aí com dúvidas se devem continuar, fechar, acabar, não. É para dar continuidade a tudo o que já tiverem começado antes. É outra dica que fornece a energia desta carta. Em termos de saúde, então os rins e a bexiga são um ponto sensível, beberem mais água, andarem bem hidratados, que agora aqui pelo menos aqui nos países frios não se consome tanta água quando é inverno, mas é importante que o façam para manterem estes órgãos saudáveis. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarot a Temperança com a energia do equilíbrio. E vamos terminar em bem com Capricórnio e a carta de tarot a Imperatriz. E a Imperatriz é a rainha das rainhas. É de facto uma carta, uma energia muito fértil, uma energia que abre muitos caminhos. É uma energia também já de colheita, portanto, tudo aquilo que estes nativos fizeram bem, esta será uma semana em que isso vai florescer, eles vão sentir que afinal valeram a pena todos os esforços, então é uma carta muito benéfica. Em termos amorosos, grande poder de conquista, quem está sozinho vai aí colocar-se a jeito, vai aí ter estratégias de sedução fora da caixa e conquistarem alguém para a sua vida. Quem está numa relação, há aqui um crescimento e um desenvolvimento na relação. Cuidado só assim com algum ciúminho que possam ter, mas geralmente capricornianos têm aqui esse lado da vertente da maturidade e não costumam ser muito ciumentos, mas de qualquer das formas, se isso acontecer na relação, sejam um pouco mais moderados. De qualquer das formas, é uma energia de crescimento, de favorecimento para as relações, de sex appeal, de charme, de sedução, tudo isso está aqui a favorecer as relações. É também uma carta que pode falar de maternidade e de paternidade, portanto essa questão de ter filhos ou mais filhos pode estar muito presente e é muito positivo, portanto é uma semana boa para planear isso. Em termos de trabalho, as situações têm tendência a crescer esta semana, porque estes nativos também estão mais otimistas, ou lá está, viram que aquilo que fizeram anteriormente deu bons resultados e esta semana dão ainda mais energia a isso. Então têm grande capacidade de negociar, serão criativos nos planos, nos projetos, nas soluções. Então tudo isso vai se manifestar de uma forma crescente esta semana. Toca aproveitar. Em termos de saúde,
Aqui tem muito mais a ver com as emoções também, o gerirem as emoções será muito importante e cuidar da aparência física. Então esta é uma semana em que olhem mais para vocês, vejam o que é que gostam de fazer com o vosso corpo, preparar o vosso físico, mudar a cor de cabelo, ir fazer um spa, tudo aquilo que de facto vos pode ajudar a melhorar a aparência para que vocês se sintam com mais autoestima e mais autoconfiança, será muito positivo. Uma excelente semana para todos, até para a semana voltamos e até lá, um abraço carregadinho de boa energia.